bom dia para toda a família Canção Nova. Nós falamos ao vivo da cidade de São Paulo, agora 9 horas e 32 minutos, e já temos aí imagens ao vivo da Vila Mariana, onde são os estúdios da TV Canção Nova em São Paulo. Por aqui hoje, um dia quente, né? Mais um dia quente com risco de temporal à tarde. Os termômetros chegam aos 31 graus. E cristãos do mundo inteiro começaram a Semana Santa. Daqui a pouco a gente vai ao vivo a Jerusalém, na Terra Santa, conversar com a Danúbia Gleiser sobre as celebrações por lá. E direto do Vaticano, o Túlio Fonseca traz informações das atividades do Papa Francisco. Aqui no Brasil, nossas equipes mostram ações de combate ao coronavírus. Infelizmente, o nosso país continua registrando números recordes de Covid. E em meio aos desafios decorrentes da pandemia, muita gente tem sofrido com desânimo. Para ajudar a encontrar o equilíbrio e vencer esses sentimentos negativos, vamos conversar com uma psicóloga. Tudo isso você acompanha a partir de agora. Vamos juntos? Até 10 da manhã. E vamos para um breve intervalo com imagens de Belo Horizonte, na capital mineira, o dia de sol e previsão de pancadas de chuva à tarde. Os termômetros ficam entre 19 e 32 graus. O Papa Francisco abriu a Semana Santa no Vaticano com a celebração do Domingo de Ramos. Na homilia da missa, Francisco afirmou que Jesus sobe a cruz para descer ao sofrimento da humanidade. Vamos acompanhar agora mais informações direto de Roma. Bom dia, Rodrigo. Ontem a Santa Missa, que tradicionalmente acontece na Praça de São Pedro, com inúmeros fiéis e também com uma longa procissão que recorda a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém antes da sua paixão, morte e ressurreição, foi como no ano passado, dentro da Basílica de São Pedro, com uma participação bem reduzida de fiéis. O Papa Francisco presidiu a celebração, abençoou os ramos e escutou também a narração do Evangelho que destaca o evento vivido por Jesus ao entrar na Cidade Santa, aclamado pelo povo. Após a pequena procissão, o pontífice então deu continuidade no rito com a presença também de cardeais e bispos na Basílica. Em sua homilia, o Papa afirmou que esta liturgia cria em nós uma atitude de espanto e de surpresa. Passamos da alegria de acolher Jesus, que entra em Jerusalém, à tristeza de o ver condenado à morte e crucificado. Disse ainda que esta é uma atitude interior que nos acompanhará ao longo da Semana Santa e convidou todos a se abrirem para a vivência deste tempo tão importante da nossa caminhada de fé. Porque não basta admirar Jesus, é preciso segui-lo no seu caminho, deixar-se interpelar por ele, passar da admiração à surpresa. Francisco disse que quando escutamos trechos que narram a dolorosa morte de Jesus, precisamos ter a certeza que ele fez tudo por nós, para tocar até ao fundo a nossa realidade humana, e ressaltou que Deus está conosco em cada ferida, em cada susto. Nem o mal, nenhum pecado tem a última palavra. Deus vence, mas a palma da vitória passa pelo madeiro da cruz. Por isso os ramos e a cruz estão juntos, afirmou. O Papa concluiu sua homilia convidando a todos para que peçam esta graça de uma surpresa diferente nesta semana em que olhamos para o crucificado, pois aos pés da cruz já não é possível equivocar-se. Deus revelou-se e reina só com a força desarmada e desarmante do amor. Ao concluir a celebração ali mesmo no altar da cátedra, Francisco rezou a oração do Ângelus e em sua mensagem disse que entramos na Semana Santa e pela segunda vez dentro deste contexto da pandemia. Nos recordou que neste momento difícil Jesus continua a carregar a cruz por nós, ou seja, toma sobre si o mal que toda esta realidade implica, o mal físico, psicológico e sobretudo espiritual. Por fim, Francisco pediu orações a todas as vítimas da violência, em particular por aqueles que sofreram um atentado na Indonésia na manhã de ontem, que aconteceu em frente à Catedral do Sagrado Coração de Jesus em Macassar, deixando ao menos 20 pessoas feridas. Bom, seguiremos aqui levando para vocês todas as notícias do Papa e da Igreja neste tempo litúrgico tão especial para nós. Desejo então uma boa Semana Santa para você, Rodrigo, e para todos que nos acompanham. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Túlio. E agora a gente vai à Terra Santa, onde aconteceram os episódios relacionados à vida, paixão e morte de Jesus.
a Danúbia Gleiser fala ao vivo de Jerusalém, trazendo informações da Semana Santa direto da Basílica do Santo Sepulcro. Oi, Danúbia. Bom dia a todos. Eu estou na Basílica do Santo Sepulcro, onde estão localizados o Calvário e também aqui atrás o túmulo vazio de Jesus. E para falar sobre as celebrações da Semana Santa que acontecem aqui, é que eu converso com o Frei Sinisha, ele é da Ordem dos Frades Menores. Frei, seja bem-vindo. Ontem, no domingo, teve as celebrações aqui da Procissão de Ramos. E eu gostaria que você falasse para nós sobre a particularidade da procissão que ocorre aqui. Obrigado para esse convite. Sim, a gente celebrou os Domingos dos Ramos aqui, a particularidade do Santo Sepulcro. A gente falou, tem um túmulo, o sepulcro vazio de Jesus. O que a gente faz? Deixa todos os ramos dentro do edículo, chamado assim edículo, o sepulcro, onde o bispo de Jerusalém, o patriarca de Jerusalém, faz a bênção dos ramos dentro do sepulcro e depois faz a distribuição dos ramos por todos os padres e fiéis que participam nessa liturgia. Depois fazem 3 vezes, fazem a procissão do redor do Santo Sepulcro, porque sempre tem a simbologia dos 3 dias aqui dentro do sepulcro. E fala pra gente quais as celebrações da Semana Santa que acontecem aqui. Toda a Semana Santa se celebra aqui adentro. Tem algumas particularidades também que são muito... Para falar agora, a gente não tem tempo, mas faz tudo. A Quinta-feira Santa tem também a veneração da coluna da flagelação, que é uma particularidade do Santo Sepulcro. Também a procissão do enterro de Jesus, a procissão fúnebre, que acontece na Sexta-feira Santa de noite, aqui no Santo Sepulcro. Frei, e como se consegue conciliar as celebrações junto com as outras comunidades cristãs que custodiam aqui a Basílica? Esse ano acontece que a gente tem a diferença das Páscoas entre a Páscoa Católica e no calendário ortodoxo, que no esse ano são 4 semanas. A gente vai celebrar o Domingo da Ressurreição, as outras comunidades ortodoxas vão celebrar o 3º domingo da Quaresma. Por isso pode ser também que a celebração aconteça juntas, quando a Páscoa coincide. Também são muitas regras quando uma comunidade celebra dentro do sepulcro, mas todas as 3 comunidades, nesse tempo, celebram dentro do sepulcro. Obrigada pela sua participação. E olha, eu volto amanhã, Rodrigo, com mais informações sobre a Semana Santa aqui em Jerusalém. De Jerusalém, Danúbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. É com você, Rodrigo. Danúbia, obrigado pelas informações. A gente fica no aguardo aí dessas notícias ao vivo de Jerusalém, ao vivo da Terra Santa. E agora a gente vai saber mais notícias internacionais. Em Mianmar, novos confrontos no fim de semana. Você vai ver também a retirada do navio gigante que estava bloqueando o canal de Suez. O destaque do The New York Times afirma: navio de carga está parcialmente flutuando, o que aumenta a esperança de liberação do tráfego comercial. O Evergreen, navio cargueiro que bloqueia o canal de Suez, está parcialmente flutuando na manhã desta segunda-feira, 5 dias depois de ter encalhado. O bloqueio comercial no canal de Suez também é notícia do Deutsche Welle, que afirma: porta-containers preso há quase uma semana na via marítima, deixando centenas de navios parados, começa a ser removido nesta segunda-feira. Autoridades afirmam que o trânsito pelo canal deve ser normalizado nos próximos dias. E o britânico The Guardian destaca: medo se transforma em fúria em Mianmar, depois que crianças foram baleadas por militares. No sábado, o confronto entre manifestantes e militares resultou num bebê ferido por bala de borracha e 3 crianças mortas. A seguir, nossa equipe traz as últimas notícias direto de Brasília. Você acompanha aí imagens da capital federal. Vai ser mais um dia de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, e os termômetros ficam entre 15 e 30 graus. CN Notícias está de volta e a semana começa movimentada em Brasília. Vacinas e movimentações políticas estão entre os destaques no começo da semana. Vamos então ao Distrito Federal conversar com Otávio Martins.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. Então, chegou um carregamento do ingrediente farmacêutico ativo no Brasil hoje, e esse ingrediente vai servir para a produção de 12 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca. Na semana passada e ainda no final dessa semana são esperados aí mais um lote de IFA que vão servir no total para a produção de 23 milhões de doses dessa vacina, que serão produzidas aqui no Brasil pela Fiocruz, e elas devem ser entregues aí ao Ministério da Saúde para ficar a cargo do Programa Nacional de Imunização entre abril e maio. Então, um reforço importante de 23 milhões de doses no programa de imunização contra a Covid-19. Falando sobre a Sputnik V, a vacina russa, a Anvisa suspendeu os prazos aí de análise do pedido de uso emergencial da vacina. Isso porque o laboratório União Química, responsável pelo imunizante aqui no Brasil, ainda não entregou alguns documentos importantes para essa análise, e a Anvisa então suspendeu os prazos até que esses documentos sejam entregues. Falando sobre as vacinas 100% brasileiras, a Butanvac e a Versamune. Essas duas vacinas entraram aí com o pedido de início das fases 1 e 2 de teste, e a agência ainda não respondeu a essas solicitações. Falando sobre as movimentações políticas, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, vai ao Senado falar com os senadores na comissão de acompanhamento da Covid-19. Ele vai falar sobre a situação da pandemia, vacinas, isolamento social. Então, o ministro vai ao Senado em comissão hoje às 16 horas da tarde, às 4 horas da tarde, falando sobre o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que vem sofrendo um desgaste desde a semana passada. O ministro se envolveu em polêmica aí com a senadora Cátia Abreu no final de semana em uma rede social. Por conta de mais esse desgaste, os senadores disseram que devem entrar aí no STF com um pedido de saída, um pedido de demissão aí do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que já vem sendo desgastado já há algum tempo. Certo. Otávio, fala pra gente também do convite que o presidente Bolsonaro fez aí para essa semana. Exatamente, Rodrigo. Estamos aí vivendo o início da Semana Santa, e em postagem na internet, o presidente Jair Bolsonaro convidou aos brasileiros, aqueles que podem e aqueles que querem, a fazer um jejum por esse momento que o Brasil está vivendo. Então, ele pediu para aqueles que desejam, para aqueles que podem, fazer então um jejum para pedir aí intercessão para o momento que o Brasil vive, complicado na pandemia, mas que com a chegada das vacinas, o trabalho do Congresso, do Planalto, vamos sair dessa situação em breve, se Deus quiser. Obrigado pelas informações. E o novo decreto do governador de São Paulo, João Dória, autoriza a reabertura das escolas na quarentena. A repórter Aline Imércio explica como esse decreto funciona. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Neste sábado, o governador de São Paulo, João Dória, publicou um decreto autorizando as escolas como atividades essenciais em todo o estado. Na prática, isso significa que escolas públicas e particulares poderão reabrir mesmo nas fases mais restritivas da quarentena. Mas a gente lembra aí de dois detalhes. O primeiro deles é que as escolas só estão autorizadas a reabrirem depois do dia 11 de abril, quando termina o plano emergencial na cidade. E o segundo deles é de que as escolas só irão reabrir se os prefeitos das cidades, concordarem com essa reabertura diante do contágio da cidade. A gente lembra também que a partir do dia 12 de abril, os professores com acima de 47 anos, professores e profissionais da educação, poderão ser vacinados em todo o estado. Voltamos aos estúdios. Em Mato Grosso, a Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, comunicou o falecimento de Dom Juventino Kesterin. O bispo de 74 anos testou positivo para a Covid-19 no final de fevereiro e estava internado desde 11 de março. De acordo com informações médicas, Dom Juventino sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Nós queremos expressar aí nossos sentimentos, nossas orações. Falando do tempo, um ciclone extratropical deve deixar um mar agitado no sul e sudeste do Brasil nos próximos dias. Ventos de até 100 km por hora podem formar ondas de 2 a 5 metros a partir da quarta-feira. No litoral da região sul,
Na quinta-feira, estas ondas chegam ao litoral do sudeste. Aqui na cidade de São Paulo pode ter uma queda de temperatura a partir de amanhã. Veja agora a previsão do tempo para hoje. Chove no sul e norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Nas demais áreas, o sol aparece, mas tem pancadas de chuva isoladas. Para o sudeste, tem chuva prevista em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e centro-sul de Minas Gerais. O sol predomina no restante da região. Chove no noroeste de Mato Grosso e à tarde no centro-sul de Mato Grosso do Sul. No restante da região, tempo firme e seco. Tem chuva a qualquer hora no centro-norte de Rondônia, interior do Amazonas e leste do Amapá. Nas demais áreas da região norte, o sol aparece, mas tem chuvas isoladas. No nordeste, chove no litoral do Ceará. Vem chuva rápida também no centro-leste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, em Sergipe e Alagoas. Tempo firme em grande parte da Bahia. A seguir, tem dica para superar sentimentos negativos nesse tempo de pandemia, em que as pessoas acabam se sentindo desanimadas. Fé e cuidado da mente para manter o equilíbrio. Saímos agora com imagens de Salvador, por lá dia de sol com algumas nuvens, não chove e a máxima chega aos 30 graus. Em Belo Horizonte, a celebração do Domingo de Ramos aconteceu sem a presença dos fiéis, como na maioria das cidades, e o arcebispo Dom Valmor Oliveira pediu para os católicos colocarem um ramo verde nas portas de suas casas. Voltando a olhar e abrindo nossos corações para o grande sacrifício redentor de Cristo. Esta privação seja um sacrifício oferecido por nós todos, mas também com um gesto, tomar um ramo verde e colocá-lo na nossa casa, sobretudo neste ano da família em toda a igreja no mundo, fazer a celebração na própria casa, como nós temos instruído e, sobretudo, disponibilizado essas possibilidades. Portanto, privações, um sacrifício que precisamos oferecer para o bem nosso e de toda a humanidade. Bom, Canção Nova Notícias está encerrando. A gente não conseguiu contato, como a gente anunciou antes, para mostrar para você a entrevista a respeito do desânimo, para vencer o desequilíbrio, né? Através da oração e do equilíbrio emocional. E o Canção Nova está terminando. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. E hoje à noite você acompanha aqui direto de São Paulo a missa às 7h30 da noite, hoje com o padre Ailton e a Fraternidade São João Paulo II, às 7h30 na TV Canção Nova. Uma ótima Semana Santa para você, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.